Isabel Silveira, sou criadora da Sublime Cacau e hoje eu vou te ensinar a fazer receitas maravilhosas que vão tornar seus momentos especiais ainda mais incríveis. Vamos lá? E quem sou eu para falar disso? Então, eu sou apaixonada por doces e eu aprendi a cozinhá-los desde a adolescência, quando na minha casa eu ficava procurando uma coisa e outra para inventar um prato novo. Então, com o passar do tempo, eu fui estudando, fui fazendo cursos, treinando essas minhas habilidades e eu consegui começar a vender algumas receitas, né, na Páscoa e tal, até que esse ano eu montei a Sublime Cacau e foi um sucesso, as pessoas adoraram, então eu decidi dividir com você essas receitas para você também aproveitá-las no seu dia a dia. Então, para começar os biscoitos eu vou precisar de farinha, açúcar, manteiga, margarina, eu vou utilizar margarina, um ovo. E parece inacreditável, mas fica uma delícia mesmo com esse pouquinho de ingrediente. Para juntar os ingredientes eu vou precisar de um bowl bem fundo, uma tigela funda. E eu já começo juntando os ingredientes secos, né, que são a farinha e o açúcar. Porque eu juntando eles, fica mais fácil depois de juntar os ingredientes, o pastoso, né, e o líquido, que é o ovo. Olha só, misturo bem, parece que não vai dar certo, mas vai, só ter fé. E vamos lá, eu vou juntando essa massa com a colher e depois, quando eu notar que ela já está bem agregada, eu começo a misturar com as mãos. E você vai ver que essa é uma massa que não fica tão grudenta e tal. Ela fica sequinha. E aí você vai agregando devagar o resto da farinha que fica pregada no bowl e tal. E o ponto dessa massa é quando ele já estiver soltando, né? Desgrudando das mãos, como eu mostrei. Olha só, a gente consegue formar uma bola dessa massa, né? Ela fica bem maciça. E aí eu levo ela para a geladeira, né? Coloquei num saquinho desse de supermercado. Levei para a geladeira por meia hora, mais ou menos. E agora, para cortar, né? Ela já tá numa temperatura bacana. Eu vou amassando, né? Com o rolo, mas você pode amassar com a garrafa, com as mãos mesmo, que você tiver por perto. E aí eu deixo ela dentro do saco, que é para não pregar na mesa, no rolo. O saquinho ele é ideal para esses momentos. E aí eu vou utilizar esses cortadores que eu já tinha em casa para cortar, certo? Mas daqui a pouco eu vou te ensinar a cortar esse biscoito com algum material, qualquer coisa que você tiver em casa, na verdade. Aqui eu estou utilizando esses bem bonitinhos que a gente encontra em loja de artigo para festa. Tem várias forminhas, né? Tem luvinha, tem coração e tal, e fica bem fofo. Mas se você não tiver, você pode utilizar até um copo, como eu vou te mostrar agora. Olha só, tô cortando aqui com um copo. E pra você ver, ó, ele fica até de um tamanho maior que os outros, mas não tem problema. Esse biscoito ele é bem versátil, você pode fazer ele maior, menorzinho, em formas diferentes e tal. E essas rebarbas que vão ficando, você pode ir juntando de novo, amassando de novo e aproveita a massa inteira desse jeito. Olha só, rende bastante essa receita. Eu acho que eu consigo fazer umas 4 fornadas de biscoito. Fica bastante biscoito. É bem bacana, sempre ter em casa e tal, para receber visita. As pessoas gostam muito. E como eu falei, né, a gente pode também utilizar o que a gente tem em casa, né? Assim, eu tô utilizando agora uma faca e deu super certo. Olha só. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus
e em cerca de 15 minutinhos ele fica pronto. E aí agora eu vou fazer a decoração, certo? Que fica bem fofo, assim, bem interessante. E a criançada adora. É legal para você fazer com sobrinho, filho, irmão mais novo. É bem bacana. Eu vou utilizar açúcar impalpável e uma clara. E aí, em casa eu já tinha esses corantes que vende também em loja de artigo para festa. Mas você pode estar utilizando tanto a tinta branca quanto um pozinho de suco instantâneo, né? Ou gelatina, que o resultado vai ser bem parecido. Nesse caso aí eu juntei o corante azul com amarelo. E aí antes, né, de misturar a massa, eu dou uma batidinha rápida nas claras. Misturo o açúcar demerara. Opa, perdão, demerara não, açúcar impalpável, gente. Que é um açúcar chamado açúcar de confeiteiro. Faz uma baguncinha. Olha só. É legal que você já coloque num potinho um pouco maior, porque eu comecei assim num potinho menor e vi que não era legal ficar mexendo ali, porque o conteúdo é muito e a gente precisa ficar batendo, né, pra desmanchar os gruminhos de açúcar. Então é melhor num potinho mais fundo. Separei um pouquinho entre aspas, tinta, né, branca. E agora eu vou fazer um verde. Como eu falei pra vocês, eu vou utilizar 4 gotas do corante azul e um pouquinho do corante amarelo para fazer aquele verde bem natalino, bem fechado. Aí se você quiser um verde mais clarinho, é só ir adicionando mais corante amarelo, que aí o verde vai ficando mais claro. Acho fantástico essa brincadeira das cores, que a gente consegue fazer cores novas, juntando as que a gente já tem, é muito bacana. Aí, olha só, o ponto do biscoito é quando ele tá bem douradinho, assim, as pontas douradinhas. Aí, olha só, eu coloquei a minha tinta, né, de biscoitos dentro de um saquinho e eu tô passando agora nos biscoitos. Você pode ver que é uma tinta bem líquida. Mas fica muito bacana. Olha só, você vai utilizando aí a gravidade a seu favor. Vai igualando a tinta. E aí o que eu utilizei também mais tarde foi um pouquinho de açúcar para dar um charmezinho, para parecer um glitter em cima dessa tinta. Fica muito legal, fica muito bonitinho. Olha só, jogo bastante açúcar. E aí o que vai caindo já vai aderindo na base, né, na tinta. E fica bem bonito, fica parecendo partículazinhas de brilho mesmo. E é o açúcar comum mesmo que eu utilizo. Olha só como fica bonitinho ele depois de pronto. Você tem que deixar bastante tempo ele secando, que é pra essa tinta que é bem molinha e ficando durinha, né? Pra quando a gente pegar o biscoito não desmanchar a arte que a gente fez. Mas fica bem legal, né? Olha só, depois de sequinho, o biscoito continua crocante e ele não fica desmanchando na mão.
Fica um charme, né? Para fazer o pavê, eu vou precisar de 2 gemas de ovos, de amido de milho, mais ou menos umas 2, 3 colheres. Eu utilizei 2, 500 ml de leite, meia caixa ou lata de leite condensado e açúcar, cerca de 80 gramas de açúcar. Esse vai ser o creme branco, vai ser a primeira fase do pavê, né? Que o pavê ele é um doce que toda confeiteira ama fazer, porque é um doce cheio de camadas e tal. Brinca com texturas, isso é muito interessante. Aí eu começo colocando todos os ingredientes na panela e note que a panela está fora do fogo, certo? Porque antes de você levar ao fogo, é importante que você misture os ingredientes para não formar gruminhos, porque quando a gente leva esses ingredientes direto para o fogo, sem misturar nem nada, podem formar aquelas bolinhas de amido de milho que fica bem desagradável na hora de comer. Porque o ideal desse creme é que não pareça que ele é feito com amido de milho, né? Ele vai ser um cremezinho branco bem leve. É o creme culinário que a gente geralmente encontra nas patisserias em sobremesas doces. Sempre tem assim aquele creme branco para dar uma quebrada com chocolate, para não ficar um doce muito forte e tal. E ele é feito dessa forma, é uma delícia esse creme. Ele não é enjoativo e tal, não tem um gosto muito forte, mas ele é muito importante na culinária. Você já pode aprender o creme branco para você fazer em outras receitas também. Aí, olha só, dou uma misturadinha e depois levo ao fogo, certo? Fogo médio, sempre mexendo, igual brigadeiro, porque como todo doce, né, que a gente faz no fogo, é importante que a gente fique mexendo para não queimar, porque se a gente deixar parado, vai acabar queimando, né? E criando os famosos gruminhos que a gente não quer. E o ponto dele vai ser quando ele começar a ferver e ele já vai ter dado uma engrossadinha. Isso demora cerca de 10 minutos, no máximo. Enquanto isso, você bota uma música, bota um vídeo legal, fica assistindo, conversa com o maridão, ou então bota ele para mexer, porque ele tem força. Então, olha só, tá quase no ponto, tá quase fervendo. Você vê que tá saindo bastante fumacinha. Olha só, começou a ferver. Ficou assim mais grossinho. Já tá no ponto de ser colocado na travessa. Olha só, você deixa descansando um pouquinho na travessa, pode deixar na geladeira. E aí você vai colocar os biscoitos. Eu tô utilizando o Oreo, mas você pode utilizar o biscoito de champanhe, ou a famosa bolacha Maria também. Você pode utilizar o biscoito que você preferir. Olha só como esse creme já tá consistente. É a sobremesa cremosa que todo mundo gosta. Não tem erro em fazer esse pavê. Você faz, todo mundo vai adorar. E note que eu não precisei molhar o biscoito, né? Tem gente que molha o biscoito antes de colocar no pavê. Eu acho um desserviço pro pavê, porque tira a crocânciazinha, a texturazinha
entre os cremes. Eu acho que fica muito mais legal quando você deixa ele mais crocantezinho. Principalmente o Oreo, que é uma das características especiais do Oreo, é ele ser crocante, né? Então eu deixo ele com a crocância normal mesmo, até porque ela já vai sair um pouquinho, né, por causa dos cremes. Então não tem necessidade de deixar o biscoito molhando, nem nada disso. Aí eu deixo o meu cremezinho na geladeira um pouco, vou fazer o ganache, certo? Com 300 gramas de chocolate picado, chocolate que eu compro em supermercado mesmo, e uma caixa de creme de leite. Creme de leite em temperatura ambiente, certo? Eu vou desmanchar esse chocolate de 20 em 20 segundos no micro-ondas. E daqui a pouco eu vou juntar. Olha só, ele fica cremoso, né? Eu vou misturando com a colher para desmanchar. E aí quando tiver bem desmanchado, esse meu tem os gruminhos que são os cristais do chocolate, porque eu comprei diamante negro. E olha só, eu junto com o meu creme de leite e misturo. Fica uma calda deliciosa. Se você servir só essa calda, também já é uma sobremesa maravilhosa. É algo muito básico assim também na cozinha, né, na confeitaria, que é o ganache. E se você serve o ganache, que é muito fácil de fazer, todo mundo já vai achar uma delícia, já vai achar que você é a chefe da família. Então, olha só, é importante que você misture bem para o chocolate agregar no creme de leite. Aí, quando ficar bem molinho, na consistência bem fácil de trabalhar, a gente já pode despejar na travessa do pavê. Fica perfeito assim, porque tá bem líquido e eu posso despejar à vontade na minha travessa. Vou derramando bem rapidinho, evitando que entre demais no lugar do creme branco. Mas se você não quiser ter esse trabalho, você pode deixar o seu creme branco no congelador, né? Por mais ou menos uma meia hora, que aí você vai derramar o seu ganache com mais facilidade. Porque como sou mais apressada e como também já tenho um pouco de experiência nisso, eu não vejo problema em fazer com o creme branco ainda morninho, né? Tô acertando aqui as camadas. E aí, gente, no final a gente vai ter que limpar essas bordinhas, certo? Que uma coisa muito importante na confeitaria também é a forma como é servido, né? A apresentação do prato. E sempre que a gente vai trabalhar com doce, a gente acaba sujando a bandeja que a gente vai servir ou a travessa, enfim. Mas isso você pode consertar facilmente com um guardanapo, certo? O importante é que na hora de servir ele esteja bem apresentado e bem limpinho. Aí olha só, para enfeitar eu peguei 10 bis, né? E tô cortando em quadradinhos, certo? Porque o pavê, né? É importante que ele fique bem apresentado, bem bonito, né? Na foto e tal. Que as pessoas olhem e já queiram comer com os olhos, né? Então, com esses 10 bis, a gente consegue fazer uma farofinha e despejar no nosso
no nosso pavê e fica bem delicioso. E lembrando que bis também é biscoito, né? Então combina bastante com essa receita. Olha só, 10 bis rendeu bastante farofinha, né? E aí eu vou arrematar com morangos. Morango é a fruta ideal para confeitaria. É uma fruta muito bonita, né? Que combina muito com os doces. Eu vou encaixando eles aqui só para dar um charme. E aí no final, cortei uns damascos. Só para dar um toque de cor também na sobremesa, fica bem bonito. Você pode colocar M&M's, alguma outra fruta que você prefira, tipo uva, banana. Ou só o bis também fica muito bonito. Prontinho, agora é só levar para a geladeira por mais ou menos 3 horas. E aí na hora de servir fica bem durinho, fica bem bacana pra gente apresentar. Vou só arrematar aqui com mais morango, né? Porque morango pouco é bobagem. Para fazer o banoffee, primeiramente a gente precisa do biscoito, né? Biscoito de leite. Pode ser aquele biscoito Maria, maisena. E margarina ou manteiga. Eu vou utilizar margarina. E vou começar triturando os biscoitos no liquidificador. Se você tiver processador, você pode triturar lá também. Eu vou utilizar aqui o liquidificador, que também é bem fácil de triturar os biscoitos. Vou aqui, de vez em quando, dou uma balançadinha no liquidificador, que é para ele pegar todos os biscoitos. E aí você nota que fica tipo uma areia, né? Aí eu vou separando os pedaços que não foram triturados, vou colocando de novo para bater. E aí devagarzinho a gente vai conseguindo fazer tipo uma areinha mesmo. Lembra muito uma areia da praia, olha só. Aí, quando eu já tenho o biscoito bem trituradinho, eu vou misturá-lo com a margarina ou manteiga esquentada, né? Eu dou uma esquentada no micro-ondas por 15 segundos. E aí dou uma misturadinha e vai ficando tipo uma areia molhada. Vai formando tipo uns gruminhos. E aí quando o líquido já tiver sido absorvido pelo biscoito, eu vou juntando com as mãos. Olha só. O ideal é que a areia fique assim, como se fosse uma areia da praia pronta para fazer um castelinho mesmo. Porque a gente precisa só que ele fique moldado quando a gente prensar, né, na mão. Então, olha só, eu utilizei essa forma com um fundo removível e tô aqui prensando o biscoito na forma, que é para dar o formato, né?
E como essa massa ela não vai ao fogo nem nada, ela não vai ao forno, ela vai só para a geladeira. A margarina ou a manteiga, ela endurece, né, na temperatura baixa. Então, basta a gente fazer isso, né, dar uma prensadinha na massa, que ela já fica no formato que a gente quer. Aí, olha só, eu fiz aqui um doce de leite com uma lata de leite condensado e cortei 2 bananas prata já maduras. Aí eu vou fazer uma camada de doce de leite. Esse doce de leite é muito fácil de fazer, gente. Depois eu ensino vocês a fazer esse doce. Ele é uma ótima pedida para quem gosta de um doce de leite bem firme e levinho, sabor bem leve. Ele é ótimo para colocar no bem casado ou em doces que levem o doce de leite, para não roubar tanto sabor quanto o doce de leite comum. Eu dou uma espalhadinha nele. E aí já vou colocando a camada de banana. E o banoffee, ele tem esse nome porque é feito com banana, né? Mas se você quiser, você também pode trocar por outra fruta, tipo morango, para fazer o morangoff, ou qualquer outra fruta da sua preferência. Mas com a banana, fica bem gostoso. A banana combina muito com o doce de leite. Aí a gente vai fazendo mais camadas até acabar o doce de leite. No meu caso, como eu botei bastante doce de leite no começo, vão ser só 2 camadas mesmo. E lembrando que confeitaria é mão na massa, então a gente precisa sujar a mão. Então, sujar a mão só de comida, né? Então vamos ficar com a mãozinha limpa, que é para colocar ela para jogo quando a gente estiver fazendo nossas receitas. E tem que aproveitar até o final. A última camada do banoffee é um chantilly. E eu vou fazer o chantilly caseiro, certo? Vou utilizar açúcar e claras, lembrando que a quantidade vai estar na descrição do vídeo. E aí, para quem tem medo, né, de salmonela e tudo, eu vou colocar essa clara no fogo, certo? Eu utilizo uma panela de alumínio e o fouet para ficar mexendo bem essa clara antes de mexer, né? Antes de bater na batedeira. Porque levando ao fogo, né? A clara, ela dá uma pré-cozida, né? E aí você vai mexendo, você pode mexer com uma colher grande, uma espátula de silicone, mas eu prefiro o fouet porque ele abrange mais espaço da panela. Note que eu peguei uma panela estreita, mais alta, né? Aí, olha só, depois de levar ao fogo, eu já coloquei para bater em velocidade máxima aqui da minha batedeira. E aí vou já verificar o ponto para ver como é que fica. Olha só, ficou muito líquido ainda, né? O ideal é que fique no ponto de pico mole ainda, que não fique
muito escorregadio quando a gente tirar o batedor, né, da batedeira. Perfeito agora. Aí eu coloquei na manga de confeitar. Você pode colocar num saquinho de supermercado, você pode colocar direto com a colher, certo? Eu tô te mostrando como fazer de uma forma mais profissional, mais confeiteira, né? Porque eu tenho a manga em casa, a manga de confeitar, que é na verdade um saco para você colocar os bicos, né? Em casa eu guardo muito material da época que eu vendia, né, doces, da época que eu fazia as produções em casa para vender. Então isso facilita muito a minha vida, meu dia a dia aqui. Mas na cozinha, quando você não tem um objeto e tal, uma coisa, o ideal, a gente vai fazendo com o que dá. Olha só, cortei a ponta do meu saco de confeitar, né? E aí tô fazendo alguns pinguinhos. Só para dar um charme mesmo. Mas você pode colocar direto com a colher, pode colocar um bico diferente, que fique mais interessante. Olha só, daqui a pouco eu vou te mostrar como fazer essa cobertura com a colher. Não fica uma cobertura feia, você vai ver. E dependendo também do que você coloque por cima, ainda dá para dar uma boa enfeitada nesse doce. Olha só. Com a colher eu consigo espalhar, né, o chantilly com mais facilidade. Mas aí eu também não vou ter aquele desenho tão legal que estava tendo com o saco de confeitar, né? Aí na hora da apresentação você pode colocar umas raspas de limão ou uma farofinha de biscoito, como foi o caso desse que eu já havia feito. E fica bem interessante. Você deixa na geladeira por mais ou menos 1 hora e já fica pronto para você servir.